bem, vamos orar então? Senhor, obrigado por essa oportunidade, essa noite, essa tarde aqui de aprendizado, Senhor, de crescimento, nesse assunto tão importante que é origens. Queremos agora colocar cada um diante de Ti, cada coração, cada um para estarmos abertos à Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vamos fazer uma rápida revisão do que nós falamos na semana passada. Então, nós vimos que a Bíblia, você pegar o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, existe uma afirmação. A Bíblia ela não entra em discussão sobre a existência ou não de Deus, discussões filosóficas a respeito disso e da criação do mundo e da origem do universo. A Bíblia simplesmente afirma o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Existe então esse ser inteligente, poderoso, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que criou céus e terra. A partir dessa afirmação, então, nós temos dois posicionamentos. E nós chamamos, e hoje vamos ver um pouco mais disso, duas visões de mundo, né? A partir daí, duas cosmovisões. A visão criacionista diz, realmente eu acredito, eu creio e eu percebo, mais ainda do que somente crer, eu percebo que as coisas foram criadas. Então tem um grupo chamado criacionista. E aí temos os criacionistas bíblicos, somos aqueles que creem que a palavra de Deus é verdade, que a Bíblia, o relato bíblico, ele é real. E tem o grupo que diz, não, realmente as coisas foram criadas, mas nós somos cientistas, nós não temos relação necessariamente direta com nenhuma denominação religiosa, nenhum vínculo com a Bíblia em si, mas nós somos pessoas que estamos verificando na natureza, verificando experimentalmente de que realmente existe um design. As coisas, o universo, a natureza, a vida, a biologia, a cosmologia me mostra que as coisas foram projetadas. Deus, aliás, existe um criador, existe um agente criador. Então, existe o grupo do design inteligente. Esse movimento, ele se desenvolveu para o design inteligente, que são aqueles que realmente percebem que há um designer, há alguém que projetou. E existe, então, o grupo que diz, não, eu não concordo com essa afirmação que no início Deus criou céus e terra, e nós chamamos esse grupo de naturalistas ou evolucionistas a partir de Darwin. Então, esse grupo diz o seguinte, olha, as coisas vieram do acaso surgiram e nada foi guiado por nenhuma mente inteligente. Não existe essa história de criador, não existe essa história de que alguém inteligente criou. Nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de ninguém que faça esse processo, porque os processos naturais por si só, as leis da natureza, por si só dão conta dessa evolução. Darwin, então, chega no século XIX com sua teoria da evolução e a publicação do seu trabalho, e a partir daí nós temos o darwinismo, que é uma teoria que supostamente embasa esse pensamento. Esses que pensam ou que apoiam essa teoria, já se modificou bastante esse pensamento. Hoje temos o que chamamos de neodarwinismo, que são já alterações na própria teoria da evolução. E aí nós podemos dizer, então nós somos criacionistas, evolucionistas, será que as pessoas sabem o que é isso aí? Será que as pessoas sabem, se a gente for perguntar na rua, você é criacionista, você é evolucionista? Será que as pessoas têm ideia? Será que existe alguma confusão a respeito? Vamos ver esse vídeo. Apaga a luz, por favor. Presta atenção aí nesse vídeo. Existe então, pode acender, por favor. Existe, como você pôde observar, uma certa confusão aí na cabeça do pessoal. Alguns tentam encaixar aí o teísmo, que é a crença em Deus, dentro do evolucionismo. Existe uma corrente que nós chamamos, inclusive, de evolucionistas teístas, aqueles que creem que a coisa aconteceu meio... Deus guiou esse processo. Então, existem várias correntes. E nós vimos na semana passada, falamos da teoria do bolo de chocolate. Você deve se lembrar. O que diz essa teoria do bolo de chocolate? Esqueceram?
Não, primeira coisa, o que aconteceu? Você chegou em casa e encontrou um bolo de chocolate na sua cozinha. Duas hipóteses. Qual foi a primeira? Alguém que sabia fazer fez o bolo. Chegou lá e colocou aquele bolo maravilhoso, né, ali. A pessoa sabia fazer muito bem e fez, deixou lá. Segunda hipótese. Essa aí, né? O que aconteceu? Pode falar. Desviou de um obstáculo, virou muitas vezes Um caminhão com ingredientes, né? misturou todos os ingredientes. E aí, ó, acaso houve aquele acidente, aquela explosão, aquele caminhão cheio dos ingredientes, leite, ovos, farinha, chocolate, água. Então, daquilo ali surge um bolo de chocolate, né? E alguém, o motorista, pega aquele bolo e fala, eu vou entregar nessa casa que está com a porta aberta, também por acaso você deixou aberta, e aí, ou acaso trouxe o bolo. Duas hipóteses. Nós rimos com isso daqui, mas é exatamente o que se propala. Olha, não existe alguém que fez, existe o acaso. Milhões e milhões de anos, bilhões de anos, mutações e seleção natural pode produzir isso daí. Nós conversamos que pessoas, não do meio teológico ou do meio religioso, estão dizendo, olha, isso não tem sentido. Pensar que o acaso pôde trazer uma inteligência como a nossa, uma inteligência consciente, que pode amar, que pode criar, que pode transcender com o seu Criador. Ariano Suassuna foi um escritor, ele já faleceu, deve ter uns 2 a 3 anos, nordestino. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, então não é uma pessoa assim qualquer, mas é um homem simples, que nesse vídeo você vai perceber o que ele diz a respeito da visão dele a respeito dessa questão aí do darwinismo. Então são pessoas que estão aí pensando e questionando. Nós vimos na semana passada muitos cientistas dissidentes de Darwin, cientistas renomados, não são teólogos e pastores, tá? Então existe muita dissidência, muita discordância, e é lógico, a pessoa começa a pensar e ela vai perceber na natureza e nos experimentos que há um design, que há um designer. Adalto Lourenço, vamos ver esse outro vídeo aqui. Adalto Lourenço, ele é cristão, ele é um físico e matemático com formação no exterior. E ele então, no início aí da vida dele, durante a adolescência, jovem, ele tentava conciliar essas duas coisas, a formação cristã dele com a evolução e tal, mas ele não conseguia bem encaixar essas duas coisas. Mas depois, quando ele começou a caminhar na ciência, ele viu que o criacionismo científico, ele tem todo o fundamento. E aí começou a coisa a encaixar com o que ele cria realmente. E aí ele falou, pronto, é isso. Essa entrevista dele aqui, vamos passar ela, vamos passar um trecho dessa entrevista, que ele fala um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai passar mais material do Adalto durante o curso. Inclusive essa teoria do bolo de chocolate não foi eu que criei, foi ele que acho que foi ele que criou, porque é uma ilustração que eu aprendi com ele aí. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui. Ele quis dizer no final que nós já conversamos um pouquinho na semana passada sobre a informação. Informação, ela denota uma inteligência. O DNA é pura informação. O DNA não é só a estrutura, mas ali dentro, na estrutura do DNA, existe informação. Então, o que nós queremos? Hebreus, nós vimos esse versículo na semana passada também. Nós entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Deus criou do nada. Deus criou o que se vê do que não é visível. Criou a matéria do que não é matéria. Isso não se pode provar cientificamente. Pela fé nós entendemos, porque isso é um milagre. Ele não está preso a forças naturais, a leis naturais. É um milagre. É uma ação sobrenatural de Deus. É por isso que nós caminhamos por fé. Mas evidências, Deus deixa as suas evidências na natureza, na criação dele. O universo foi formado pela palavra de Deus. E daí nós temos então, que já está aí na sua apostila, que essa
definição de cosmovisão ou visão de mundo. O que é isso? É a maneira como você enxerga o mundo. Então, como diz ali a definição, é a maneira de ver e entender o mundo, as relações humanas, os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas a questões como a existência de Deus, a finalidade da existência humana, verdade absoluta, vida após a morte. Então é uma coisa meio filosófica isso aí, parece meio tá filosofando, né? Mas, na verdade, todos nós temos uma visão de mundo, querendo ou não. Todos nós temos uma perspectiva intrínseca de como nós enxergamos o mundo, de como nós avaliamos e entendemos a existência, se há verdade absoluta, a questão da vida após a morte. E isso vai definir o nosso comportamento. Por isso que é tão importante. Está frio? Por isso que é importante. Deixa eu ver aqui. A questão, então, da cosmovisão, ela é fundamental para a gente entender o porquê que nós estamos falando assim, olha, a questão do naturalismo, ela traz problemas. Por quê? Vamos entender isso nessa aula de hoje. Por que isso acontece? Antes disso, eu queria ler com vocês esse trecho aí da palavra de Deus, que está em Romanos. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. A referência está na sua apostila, né? Depois você pode ler em casa, meditar novamente nesse texto. Mas olha, presta atenção no que diz o texto. Eu não me envergonho do Evangelho. Se a letra estiver pequena, pode acompanhar na sua própria Bíblia. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada o quê? A justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, pessoal, várias coisas que nós temos na palavra de Deus e que nós caminhamos, nós cremos pela fé. A palavra de Deus diz o seguinte: sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Nós não caminhamos sempre, o tempo inteiro, procurando evidências científicas em tudo. Mas as evidências científicas nos mostram e corroboram o que a nossa fé já nos mostrou antes. Pela fé, então, como eu te disse, exemplo, a criação de um universo por um Deus todo-poderoso que cria do nada, é pela fé que eu aceito isso. Eu recebo isso. Mas seguindo. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Está dizendo que Deus está se revelando. E os homens começam a suprimir, trocar essa verdade de Deus, da presença de Deus, do Criador, pela injustiça. Justiça é mentira, é engano. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, ou seja, Deus, um Deus invisível, ele se manifesta através, claramente, por meio, sendo compreendido por meio das coisas criadas. A natureza revela Deus. De forma que tais homens que querem esconder isso, não aceitam isso, eles são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Você já conversou com alguém que se acha muito entendido, muito sábio, ele conhece, ele não precisa de um Deus? Crer em Deus é uma coisa meio primitiva para ele? Não, isso é coisa do século passado, é aquela época medieval. Porque agora eu tenho um conhecimento. E eu alcancei meu grau de mestrado, meu doutorado, meu PhD, e eu vou acreditar em Deus. Então é isso aqui. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eu não quero saber desse Deus, isso não existe, então eu direciono inconscientemente, eu direciono minha adoração, meu foco em coisas, em bens, em títulos, na atualidade. Aqui é uma linguagem que Paulo usa, que se encaixa para aquelas pessoas daquela época, mas hoje nós atualizando e contextualizando, é isso. Eu não creio em Deus, mas a minha vida está focada nisso aqui.
Por isso Deus os entregou à impureza sexual, e aí vem então as consequências, desse pensamento, dessa cosmovisão, dessa forma de pensar. Deus os entregou à impureza, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações sexuais ou naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Nós temos visto isso na nossa sociedade hoje. Fruto de uma cosmovisão, de uma visão de mundo que diz: eu não preciso desse Deus, ele não existe. Certo para mim pode ser errado para você, e o errado para mim pode ser certo para você. Não existe verdade absoluta. Consequências. Quebrou o princípio bíblico, vai ter consequência. Isso é uma lei espiritual, como as leis naturais do universo, que regem o universo. Deus também criou leis que vão afetar o espírito e o comportamento e a sociedade em si. Seguindo, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de... Agora vem uma relação de características que é o jornal, né? Se você abrir o jornal, se for ligar aquele programinha do meio-dia, policial da televisão, você vai ver exatamente isso aqui. Injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Você percebe isso hoje na sociedade, no mundo? Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Você percebe que existe uma inversão de valores muito grande hoje. O que era errado se tornou certo, e mais do que certo, se tornou bonito, se tornou glamouroso, é um negócio lindo. Ah, que coisa linda! O que era errado. Então é uma inversão de valores, e aí nós temos uma consequência. Então, essa consequência ela vai atingindo o meio acadêmico e vai atingindo a sociedade por um todo, porque aqueles que saem do meio acadêmico ou das lideranças políticas ou das lideranças da sociedade, elas imprimem formas de comportamento e modos de pensar. A Time, há vários anos, ela escreveu o seguinte: Charles Darwin não quis assassinar Deus, como disse certa vez, mas ele o fez, segundo a revista. Ele tirou Deus da jogada, ele tirou Deus do cenário. Não precisava de mais de um Deus, e sim o acaso, cuidava de tudo. Esse biólogo da Universidade de Irvine, nos Estados Unidos, ele disse: o maior feito de Darwin foi mostrar como o desenvolvimento da vida é resultado de um processo natural, sem qualquer necessidade de apelar a um Criador. Pensamentos que vêm da academia e que influenciam a sociedade. E aí, na sua apostila, você pode preencher: aquilo que cremos influencia naquilo que somos, fazemos ou deixamos de fazer, conscientemente ou inconscientemente. Se você exclui Deus da tua vida, se você não crê num Deus que você precisa prestar contas, o seu comportamento vai ser regido de acordo com aquilo ali. Pode ter certeza, de forma consciente ou não, em qualquer esfera que você estiver. Se você for um professor, se você for um profissional, se você for um líder, se você for um político, se você for um governante, isso vai dirigir a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Podemos seguir? E aí nós falamos o seguinte: por isso que nós falamos da evolução do naturalismo. A teoria da evolução ela é ensinada como fato provado, definido, o que não é verdade. Nas escolas, nas faculdades, simplesmente se joga. A evolução aconteceu em bilhões de anos, e a mutação, e a seleção natural. E se você levanta a mão e diz: professor, eu não concordo. Será que não teve outro meio? Será que não tem um designer?
Será que as coisas não foram projetadas? Você vai virar o ET na sua sala de aula. É capaz dele falar, não, você pode sair, você vai para a secretaria, não assiste mais minha aula. Por quê? Segundo, essa mentalidade já está redefinido, né? E que não é verdade. Não é verdade. Então nós vamos aí, passamos para o raciocínio naturalista. Está no seu quadro aí, você pode copiar. Esse raciocínio naturalista, ele vai dizer então, tudo o que existe apareceu, aliás, tudo o que existe apareceu de forma natural e espontânea. Ou seja, o acaso, ele é responsável por tudo. O acaso é responsável por tudo que nós temos. Nada foi guiado. Tudo aconteceu por acaso. Eu estou aqui por acaso, portanto eu não tenho valor, ou melhor, a palavra seria melhor ali, propósito. Eu não tenho um propósito. Eu não tenho um propósito, a minha existência não tem um propósito, não tem uma razão. Tinha um conhecido meu, um colega que trabalhou comigo lá no Rio de Janeiro, e ele era ateu. E eu conversando uma vez com ele, falei, olha, mas vem cá, você não acredita que... Você acredita na sua mente, você acha que não existe nada depois da morte? É isso mesmo que você pensa? Ele disse, é isso mesmo. Para mim não existe nada depois da morte. Não existe vida eterna, não existe céu, não existe inferno. Nada disso, nem... Nada além disso. E aí eu falei, mas o que vai acontecer quando você morrer? Ele falou, eu simplesmente vou deixar de existir. Não existe mais nada. Não existe mais nada. Então, não há um propósito. A vida, ela, né, tudo que você é hoje, segundo esse raciocínio, tudo que você é hoje, a sua mente, a sua criatividade, seus projetos, seus planos, a sua afetividade, tudo isso acaba quando você morre. Não há propósito. Então, não tem razão que justifique a minha existência. Não há uma razão que justifique a minha existência. E aí, as pessoas vão pensar, quem precisa de Deus? Deus não existe, afinal de contas. E aí vem para essa coluna aqui, eu não tenho que prestar contas a ninguém. Afinal, não existe nenhum ser superior. Não existe referencial de certo ou errado. O que é verdade para você, pode não ser para mim. O que é verdade para mim, pode não ser para você. Esses dias eu estava tendo eu sou médico. Esses dias eu estava assistindo uma atualização em HIV, em AIDS. Uma palestra muito boa, atualização muito boa. Porém, quando se fala sobre prevenção da doença, existem várias ações. Uso do preservativo, medicação pós-exposição, medicação pré-exposição, várias outras. Mas ninguém toca na questão comportamental. Ninguém toca nisso. Inclusive, um dos que falaram, não, que pode, se você não pode julgar, realmente não é o momento de estar julgando ninguém, o momento que você faz um atendimento, está correto. Mas ele continuou dizendo, não, porque o que pode ser, o que é certo para ele pode ser errado para você, o que é certo para você pode ser errado para ele. Isso é relativizar o referencial de certo e errado. Existe o certo, existe o errado. Quando a gente começa a relativizar isso, aí a coisa complica. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero ser feliz, eu vou agir conforme meus instintos e a minha vontade. E aí nós temos o resultado. E não é à toa, voltando aqui para a questão da AIDS, não é à toa que a AIDS está crescendo, novamente entre a faixa etária jovem. Aí dos 15 aos 35 anos, a AIDS está subindo vertiginosamente. Porque não se ataca a questão comportamental, dizendo, é errado isso, é certo isso. Vamos lá. Todos copiaram? E aí? Vamos dar um parênteses. Já tem resultado da eleição? Ganhamos. Quem foi eleito presidente? Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Vamos fazer uma oração? A palavra de Deus diz que para que nós
orássemos pelos nossos governantes. Então, quem quer que fosse eleito agora, hoje, de um lado ou de outro, nós precisamos agora orar e cobrar resultados, cobrar promessas, apoiar em oração e estar, como a palavra de Deus diz, colocando em oração essas pessoas. Vamos fazer uma oração então? Senhor, nós agora colocamos diante de Ti, Senhor, esse grupo que agora ganhou a eleição no nosso país. Nós colocamos, Senhor, a vida do Jair Bolsonaro diante de Ti e todos aqueles que estão com ele, Senhor, que vão compor aí a equipe de governo. E como a Tua palavra diz, Senhor, nós queremos agora colocar diante de Ti essas pessoas, o Bolsonaro como um líder aí desse governo, e nós pedimos a Ti, Senhor, que dê a ele sabedoria, Senhor, nas suas decisões, serenidade, ó Deus, no que for fazer. Senhor, nós pedimos que Tu possa estar conduzindo, Senhor, essa equipe, Deus, para que possa estar agora, Senhor, daqui por diante, dando ao nosso país prosperidade, Senhor, livrando da corrupção, Senhor, trazendo algo novo para essa população, Senhor. Que a igreja brasileira cumpra o seu papel de igreja, Senhor, colocando essa nação diante de Ti, que a Tua palavra diz que se nós clamarmos, colocarmos o joelho no chão, a nossa terra será sarada. Senhor, muito obrigado por esse momento. Mais uma vez, colocamos essas pessoas e esse governo diante de Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Voltamos agora para a nossa aula, que também tem bastante a ver com essa polarização aí que nós vivemos, né? Não deixa de ser uma questão de polarização aqui. Quais são as consequências desse pensamento? Inversão de valores, desestruturação da família, desprezo pelo próximo, drogas e violência. Se você quiser anotar, pode anotar. A família é o cerne da sociedade. A família é a unidade da sociedade. O inimigo sabe disso e ele quer desestruturar a família. Preste atenção nisso. Casais aí, marido, esposa, cuidado. Não dê lugar ao diabo. O diabo quer destruir a família. A partir da desestruturação da família, ele vai atacar a igreja. Ele destrói a igreja, ele faz ali. Então, é assim que ele começa. Então, a família é tudo. Se você for num presídio, e todos os presídios, eu creio, do mundo, se você for e conversar com os presos, especialmente os homens que estão ali, você vai ver que a história de vida deles é o quê? Pai ausente. Grande parte deles, maioria dos presos que estão ali vão dizer, olha, meu pai era alcoólatra, meu pai não estava em casa, meu pai batia na minha mãe, eu nunca vi o meu pai. Você pode ver que a história se repete. Desestrutura da família. Então, é importante. Vamos lá. Aqui é só um slide que eu coloquei. A gente está bem em cima da hora aqui, mas só para a gente mostrar como é que a coisa vem acontecendo. Isso não vem de hoje, isso vem no decorrer dos anos. Dos anos 50 e 60 começou a aparecer aí a história da revolução sexual, do humanismo, do sexo, drogas e rock and roll, com os eventos hippies dos anos 60, especialmente nos Estados Unidos. E aí começou a se falar na ausência de verdade absoluta. O que é certo para mim não é para você. Isso foi entrando na sociedade ocidental. E a partir daí, nos anos 70, anos 80, se começou então a entrar com a questão do divórcio, muito mais comum. O divórcio explodiu depois desse tempo, ou seja, o casamento foi afetado. A infidelidade ela foi glamourizada, ou seja, deixou de ser uma coisa errada, passou a ser uma coisa aí legal. Você vê o grupinho de homens falando, pô, esse cara é... Qual é a gíria que o pessoal usa? Esse cara pega não sei quanto, e o cara é casado, e aquele grupinho, ele é exaltado naquele grupo ali. E não só isso, você vê as novelas o quê? Você fica torcendo para o cara largar a mulher e ficar com a outra. Espero que ninguém veja mais novela aqui, gente, mas quem ainda vê novela, você vê isso. O divórcio, ou seja, o adultério começou a ser
Assim, você vê na TV, você vê esses programas de TV, aqueles programas de fofoca, né, que ridículos de fofoca. Você vê, que largou não sei quem, ficou com não sei quem, ou seja, glamorizando o pecado. E aí vem o desrespeito à autoridade, ideologia de gênero, e desrespeito à autoridade. A autoridade deixou de ser autoridade. Quem trabalha em sala de aula aqui? Talvez você tenha visto isso, você percebe isso, dependendo de onde você trabalha. E aí, a questão de autoridade, eu não falo de autoritarismo, eu falo de autoridade, a questão daquele que é responsável por você, que tem uma certa, você tem autoridade sobre ele. E aí vem a questão da redefinição de casamento e família. Nós estamos vendo isso dos anos 2000 para cá, muito mais forte. A desestrutura familiar, com consequências drásticas na sociedade, legalização de drogas, corrupção e impunidade. Isso são consequências desse modo de pensar. Deus não existe, não precisamos de Deus, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu corpo. Quebrou o princípio. A palavra de Deus, o seu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Ou seja, tem alguém acima de mim, que tem autoridade sobre o meu corpo. Não sou eu. Vou seguir aqui. Esse é um outro slide que eu tenho, mas vou passar ele bem rápido. Se você for analisar um infrator, uma pessoa que comete um crime, você vai ter isso tudo mais a ausência de Deus na vida dele. Deus está fora. Não necessariamente ele é uma pessoa que não crê em Deus, mas ele não teve contato com Deus e Deus não faz parte da vida dele. Tem uso de álcool e drogas, tem falta de limites, apologia e imoralidade nas músicas, no que ele vê, álcool e drogas, más companhias, desestrutura familiar, falta de oportunidade, má condição econômica, vai gerar uma pessoa que vai infringir, vai trazer problemas para a sociedade, para ele mesmo. Seguindo, saiba disto. Aí é 2 Timóteo 3:1-5. A Bíblia já dizia sobre isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. É aquela pessoa que diz, eu vou fazer o bem. Mas, na verdade, nega as coisas básicas e na verdade, acaba e tira Deus da questão, tira Deus desse processo. Afaste-se também deles, 2 Timóteo 3:1-5. Então, a Bíblia já deixou claro que isso iria acontecer e tem acontecido mesmo. E aí temos o raciocínio que nós chamamos de raciocínio criacionista. O que é? Quando você coloca Deus na questão, você diz, realmente, eu creio que Deus criou tudo. Se existe um Deus criador, tudo que existe foi criado de forma sobrenatural e planejada. Deus, através do seu poder, de forma sobrenatural, Ele criou tudo planejado. Você lê o texto, primeiro capítulo de Gênesis, Deus diz, olha, Deus viu que era bom. Aí no final, Deus viu que era muito bom. Eu não estou aqui por acaso, eu tenho um propósito, eu tenho um valor. A sua vida não é um acidente, saiba disso. Ninguém aqui é acidente, está aqui por acidente, por acaso. Os seus pais podem não ter planejado você, mas Deus planejou você. Há razão para a minha existência. Há um Criador soberano, Deus existe. Portanto, eu tenho que prestar contas do que faço ou deixo de fazer. Existe um referencial absoluto, certo e errado. Eu vou agir conforme a vontade desse Deus. Copiado? Se alguém não conseguir copiar, gente, vai estar no site da igreja aí, vai lá no CENIB, baixa lá e você pode copiar em casa, completar em casa, tá? Lembrando que a apostila preenchida no final, meio ponto, tá? Na sua nota. Vamos seguir? O que vai levar, então, quais são as consequências desse tipo de raciocínio? Logicamente, vamos observar muito mais amor acontecendo na forma de ações, não amor, sentimento, ações de amor mesmo. Respeito à vida e ao próximo, valorização da família,
Justiça, pureza moral, integridade, muito mais integridade, sem dúvida. E prosperidade. Isso é interessante. Quando você põe Deus no processo, você vai ter prosperidade. Quando você põe Deus e submete a Ele, você vai experimentar prosperidade. Pode ter certeza disso. E não só do ponto de vista financeiro. Essa prosperidade não é só financeiramente que a gente está dizendo aqui. Mas é uma prosperidade de vários níveis, várias dimensões. Prosperidade bíblica, que é a prosperidade do ponto de vista de relacionamentos, paz no coração, crescimento pessoal. Certo? Nós passamos esse filme já na semana passada, aquele filme, aquele trailer, que é aquele documentário de que aquelas pessoas que foram expulsas da universidade, né? Não vou passar de novo, não. Esse artigo aqui, quando nós começamos a aula de origens, 5 anos atrás, mais ou menos, me enviaram esse artigo da Isto É, quando um grupo de pessoas, de criacionistas, tentaram fazer um debate na Unicamp, mas foram impedidos. Então, para nós entendermos como existe realmente resistência, aqui eles dizem que é um evento religioso, mas na verdade é um evento científico, né? Mas não foi à frente, porque houve uma resistência muito grande na universidade. E é o que realmente acontece. Para a gente fechar aqui, vou passar um trecho desse vídeo do Marcos Eberlin. Marcos Eberlin, ele é químico, professor da Universidade de Campinas, da Unicamp também. E ele é um cientista renomado no Brasil e no mundo, diria. Mas ele tem uma visão criacionista. Ele entendeu pelas evidências que todos os dados apontam para um Criador. E aí tem uma entrevista com ele aqui. Olá, esse é o programa Academia em Debate, um programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje, no nosso programa, nós temos o privilégio de receber o Dr. Marcos Eberlin, professor doutor titular da Universidade Estadual de Campinas, onde lidera a área de pesquisa química. Dr. Eberlin é um químico conhecido no Brasil, inclusive uma das suas pesquisas levou à descoberta que hoje traz o seu nome como reação de Eberlin. Membro da Academia Brasileira de Ciências, recomendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, autor de mais de 300 artigos científicos, com mais de 3.000 citações. A lista é muito grande, doutor Marcos, para que nós citemos aqui. Muito bem-vindo ao nosso programa, uma alegria recebê-lo. Doutor Marcos Eberlin tem viajado pelo Brasil, falando em diversas universidades a convite sobre um tema extremamente interessante, que é o tema do design inteligente. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar aqui no nosso programa. Doutor Marcos, acaba de sair um livro, o título é Por que a Ciência Não Consegue Enterrar a Deus? É um livro que inclusive está sendo publicado em parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie com a editora Mundo Cristão. O autor é o Dr. John Lennox, que é um matemático conhecido da Universidade de Oxford. E o título é, eu sei que o senhor não tem tempo de ler, o livro acaba de sair. O título é bem provocativo. Por que a ciência não consegue enterrar a Deus? A ciência tem esse desejo, Dr. Eberlin, de enterrar a Deus? E o pior é que tem. E eu acho que tem sim. Vivendo no meio acadêmico, entre os acadêmicos, a gente percebe que esse desejo existe, é real, há tentativas nesse sentido. E por que isso acontece? Porque a ciência nasceu com a imensa maioria dos cientistas acreditando em Deus. Pois é, e hoje eles querem. Os pais da ciência, os pais da matemática, da química, da física, da mecânica quântica, todos ao observarem o universo, eles tiravam como uma conclusão clara, nítida, todos eles, que Deus realmente existia. E os fundamentos da ciência, as suas bases, foram todas estabelecidas dentro desse princípio, dentro dessa visão, dessa conclusão. Mas em 1859 o paradigma mudou.
Um homem escreveu um livro, um químico fez uns experimentos, e achando nós que estávamos sendo iluminados, mudamos de opinião. Agora nós vamos explicar tudo através de forças, matéria e energia. Deus não existe, isso é ignorância medieval, é obscurantismo. E com essa nós saímos, e por 150 anos nós temos falado que vamos explicar tudo através de energia, força e matérias, mas a gente não tem conseguido. Então há um desejo da ciência de enterrar Deus. Existe alguma coisa no conceito de Deus, a ideia de um ser sobrenatural, todo-poderoso, invisível, que criou todas as coisas e está presente aqui? Existe alguma incompatibilidade intrínseca entre isso e o método científico? Não, incompatibilidade nenhuma. O método científico é capaz de trabalhar com forças, com energia, com matéria, e ele é também capaz de detectar a ação de uma mente inteligente nesse universo. Mas nós excluímos essa possibilidade. Em 1859, a ciência decidiu banir a possibilidade do sobrenatural. 1859. 1859, quando o livro foi escrito, a teoria foi aceita. E o que acontece hoje? A gente acha que realmente Deus em termos de ciência, Deus, nós sepultamos Deus. E a gente anunciou que nós sepultamos Deus, mas os dados não permitem essa conclusão. Então nós vivemos, os cientistas hoje vivem um grande dilema. Eles anunciaram que Deus havia sido sepultado, que nós vamos explicar tudo através de forças, de energia, de matéria, que tudo, até a piedade de Madre Teresa de Calcutá, nós vamos explicar com forças, energia e matéria, mas a gente não consegue. E esse dilema faz com que a ciência tenha que enterrar Deus, porque a sua tese é que Deus não existe, que o sobrenatural não existe. Mas os dados hoje, como nunca antes, nos levam a uma conclusão totalmente oposta. Muito bem. Pode ligar a luz, por favor? Então, pessoal, a gente está passando alguns vídeos, vocês veem que são pessoas ligadas à ciência, né? O que eles estão dizendo. Agora, como eu disse, talvez você na sua sala de aula, no seu trabalho, na sua faculdade, você seja perseguido por causa disso. Mas não se entristeça, ao contrário, se alegre. Mateus 5, 11 e 12, Jesus fala: bem-aventurados vocês, quando vocês, por minha causa, vocês forem insultados, perseguidos e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, porque a sua recompensa é grande nos céus. Amém? A gente está encerrando, eu sei que a apostila ainda tem bastante coisa para preencher, nós vamos conversar na semana que vem sobre as evidências na matemática e na física, certo? De um Criador, as evidências de um Criador. Tem uma tarefa, se você percebeu, tem uma tarefa no final da sua apostila, são 2 questões, mas é uma tarefa só, tá? A primeira é fazer um resuminho do primeiro capítulo de Gênesis, você vai escrever. A segunda é ler esse texto e responder essas questõezinhas bem simples aí, isso para a semana que vem. Meio ponto cada tarefa, você ganha meio ponto na sua média, na sua nota, fazendo a sua tarefa. Ok? Vamos fazer uma oração então? Senhor, obrigado mais uma vez por essa tarde aqui, Senhor, esse momento de crescimento e aprendizado. Te peço, ó Pai, que esse assunto no nosso coração ele fique cada vez mais fundamentado e na Tua palavra, Senhor, e também que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua semana. Até a semana que vem.